que estavam pelos joelhos. Repita comigo, pelos joelhos. Pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através. As águas estavam pelos lombos. Repita comigo, pelos lombos. Pelos lombos. Em seguida ele mediu 1000 e este era o rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas. Águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Aleluia, Senhor. Pode se assentar, dando glória a Deus, aleluia. Aleluia, exaltando o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, esse texto, Deus dá uma visão ao profeta Ezequiel. Uma visão da qual, meus irmãos, um rio que brotava do deserto trazendo vida por onde quer que ele passasse. E nesse contexto ele nos mostra um homem que ia medindo e o outro, Ezequiel, ia se aprofundando nesse rio da vida. E à medida que ele ia aprofundando, era água pelos tornozelos, águas pelos joelhos, águas pelo lombo e águas da qual ele estava totalmente imergido. Jesus, meus irmãos, ele disse que ele é a água da vida. E Ezequiel, ele estava aprofundando em águas da vida. E assim, meus irmãos, devemos ser nós. Hoje no grupo eu coloquei para os irmãos algumas perguntas. E essas perguntas, meus irmãos, elas são respondidas através dessa palavra. Já pararam para pensar por que tanto desânimo na vida de muitos irmãos? Já pararam para pensar por que poucos crentes participam da ceia do Senhor, do corpo de Cristo? Já pararam para pensar por que os cultos de oração são pouco concorridos, ficam vazios? Já pararam para pensar por que o número de crentes infiéis, quanto a contribuição, a ajuda na casa do Senhor é tão grande? Já pararam para pensar por que há tanto crente em pecado nas igrejas? Por que isso, irmão? Se a pessoa está seguindo Jesus? Porque há tanto crente dando mau testemunho. Já parou para pensar? Por que tem tanto crente dando mau testemunho? Por que um número tão alto de divórcio dentro das igrejas? Porque muito crente está querendo ser crente só dentro de casa. Já pararam para pensar isso tudo? E tem muito mais questão que essa. Porque um número assustador de crentes não gera mais filhos espirituais, não tem prazer mais de ganhar almas e de dar fruto e frutos que permaneçam. Já pararam para pensar por quê? É porque estão andando no raso de Deus. Verdade, Senhor. Tem pessoas que elas estão vindo na igreja, mas estão no raso de Deus. Porque, meus irmãos, o inimigo, Satanás, ele não teme quem está no raso. Porque quem está no raso, meus irmãos, para ele dar um passo para trás e sair fora, é fácil. Satanás não teme esses. Esses daí não são nada para ele. Agora, à medida que o crente vai se aprofundando no Senhor, ele vira cristão. Verdade, Senhor. Oh, glória. Igreja do Senhor, muitos são crentes, mas poucos são cristãos. É diferente, pastor? É. A Bíblia diz que Satanás, ele crê e treme. Então Satanás também é crente, porque ele crê que Deus existe. Quem crê que Deus existe é crente. E ele crê e treme. Verdade, Senhor. Mas agora o cristão, ele é imitador de Cristo. É tempo, igreja do Senhor, de nós nos aprofundarmos no Senhor.
Já reparou que águas profundas são águas tranquilas? Águas rasas são águas onde há turbulência, onde há muita pedra, onde há risco de escorregar e de cair. Quem aqui já nadou, meus irmãos? Poucas pessoas. Meus irmãos, eu gostava muito de nadar. Quem aqui já afogou? É ruim demais, irmãos, afogar. Certa vez, irmãos, eu nadava muito de piscina. Eu nadava de piscina, eu achei que eu sabia nadar. E fui na lagoa, irmãos. Pra que eu fui na lagoa? E quando eu fui na lagoa, irmãos, eu achei que eu sabia nadar, eu fui. Chegando no meio, eu lembrei, e agora, como é que eu faço para virar? Na hora que eu procurei o pé, irmãos, não dava pé mais. Eu comecei a desesperar, e dali eu comecei a afogar. E se não fosse um colega meu que me puxasse, eu não estaria aqui hoje pregando a palavra. E eu bebi água, irmãos. E é ruim, é péssimo. Essa água, meus irmãos, da terra ela mata. Mas se nós aprofundarmos da água da vida que é Cristo Jesus, nós teremos uma vida eterna. E dessa água nós podemos beber à vontade. Dessa água nós podemos aprofundar nela à vontade. Verdade, Senhor. Meus irmãos, eu queria falar com a igreja nessa noite alguns tipos de crente. O primeiro crente que a água dá no tornozelo dele é o crente superficial. É aquele crente, meus irmãos, que vive de aparência. É aquele crente que fala muito, mas na verdade não é. Aquilo que ele fala não condiz com suas atitudes. Ele é alguém superficial. Está com água até o tornozelo. Quando você está com água até o tornozelo, você volta fácil. É tempo da igreja estar envolvida em águas profundas. Verdade, Senhor. Já vocês vão entender o porquê das águas profundas. E tem outro tipo de crente, que é água até o joelho. É crente, meu irmão, que ele é raso. Repita comigo, crente raso. Crente raso. Esse é aquele crente, meu irmão, que está confortável. É aquele, meu irmão, minha irmã, que ele acha que está bom do jeito que está. Indo uma vez ao culto, lendo a Bíblia uma vez ou outra, orando uma vez ou outra, mas ele não vê nada sobrenatural de Deus sobre a vida dele. Ele é mais religioso do que cristão. A religião para ele é mais importante do que a espiritualidade. E tem muitos assim hoje em dia. Tem pessoas, meus irmãos, que elas estão sendo religiosas e não estão sendo cristãs. Verdade, Senhor. Jesus, meus irmãos, ele disse para os fariseus e disse para os discípulos dele: se vós quiseres entrar no reino do céu, vocês terão que exceder e muito os fariseus. E os fariseus eram homens que você olhava para eles, eles tinham imagem de santo. Era um homem que você olhava e falava assim: esse homem é santo, santo homem de Deus. Mas eles estavam na religiosidade, eles estavam na tradição de homens e não embasados na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o manual do Criador para a criatura. Se nós compramos uma televisão hoje de última geração, ela vem com o manual nos ensinando a usar. Do mesmo modo, meus irmãos, esse manual o Senhor nos ensina a utilizar a vida que Ele nos deu com excelência. E o outro tipo de crente é aquele meio crente. Já ouviu falar de meio crente? Quase crente? Tem, meus irmãos. Ele é meio crente. Ouve louvor na igreja, lá fora ouve sertanejo. Participa da Santa Ceia, lá fora participa da cachaça. Na igreja é santo, no mundo está na prostituição.
Ele é meio crente, está dividido entre Cristo e a igreja. O crente Raimundo. Mas Jesus, ele disse: vós que não sois quente nem frio, vomitar-te-ei naquele dia. Crente morno, meu irmão, minha irmã, mas Jesus não serve. Crente meia boca, para Jesus não serve. Crente, meu irmão, minha irmã, raso, para ele não serve. Quase crente para Jesus não serve. Sabe qual é o problema de ser quase crente? É que ele quase vai ver os milagres de Deus. É que ele quase vai ver o sobrenatural de Deus. É que ele quase vai subir para o céu. Mas ele só vai ficar no quase. E se Jesus voltar, eu sinto muito dizer, mas metade não sobe não. O nosso corpo é dele por inteiro, por completo. Nível, meus irmãos, que eu queria chegar para a igreja nesta noite, simbolizando aquele crente que está no profundo de Deus. A pessoa, meus irmãos, que ela está no profundo de Deus, ali não dá mais pé mais, irmão Léo. Ali não tem jeito de voltar mais, irmão Solano. Ali ela se entregou totalmente para o Senhor. Ela já se tornou um com Ele. Aquela pessoa que está no profundo de Deus, ela se torna um com Deus. Satanás, ele teme esse tipo de crente. O crente que está no profundo de Deus, o crente que é um com Deus, o cristão que passou a fazer parte do todo que é o Senhor, aquele cristão que para ele não tem plano B, só tem plano A, irmão Jessé, e o plano A é servir a Jesus enquanto ele estiver com fôlego de vida. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Pai. É aquele nível que eu sei quem é Jesus e Jesus sabe quem eu sou. Eu tenho identidade nele. Eu tenho autoridade nele. Aqueles homens ficavam espantados quando Jesus pregava, porque eles diziam assim: esse homem é diferente. Porque ele não prega como os escribas e fariseus, mas ele prega como alguém que tem autoridade. E sabe como é que a autoridade de Deus vem na nossa vida? Através da busca, através da intimidade com Ele, através do conhecer dEle, através da palavra. É a mesma coisa, meu irmão, minha irmã. Às vezes irmãos veem aí, ficam assustados quando o homem de Deus expulsa os demônios e não está nem aí com isso. Sabe por quê? Que os demônios obedecem? Porque eles sabem que aquele homem está sob autoridade. É do mesmo modo, se o comandante do exército, irmão Jessé, te enviasse para outra cidade, ele vai dizer assim: ó, receba o irmão Jessé. O que ele falar está aprovado por mim. O que ele disser está aprovado por mim. E quando você chega lá e você fala, é como se aquele que te enviou estivesse falando. Glória a Deus. Assim é aquele enviado de Jesus. Verdade, Senhor. O mundo espiritual entende como se o próprio Jesus estivesse falando através dele. Isso é autoridade espiritual. Eu acho que o pobre coitado do homem, meus irmãos, ele por si só ele teria autoridade de expulsar demônios. Mas quando ele se torna um com Jesus, ele tem. Jesus disse: eis que vos dou autoridade. Mas a autoridade é só para quem está no profundo. Crente raso não tem autoridade. Certo dia, irmãos, lá no bairro, lá depois que eu saí do culto aqui, e eu conto isso não para a glória humana, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. E eu lembro, irmãos, esse dia eu estava sem carro, eu estava na graça do Senhor. Eu lembro que quando eu cheguei em casa tinha um monte de ligação, e quando é assim eu já sei o que é já. Quando é de madrugada, fora de hora. Aí eu falei com o irmão falou assim: desce aí de preço aí. Nem explicou o que era não.
Eu peguei a minha bicicleta e fui. E quando eu cheguei lá, irmãos, um jovem terrivelmente endemoniado e um monte de crente, horas e horas tentando expulsar aquele demônio. Horas e horas. E eles deitaram aquele jovem até na cama. Porque já estava todo mundo cansado, todo mundo suado. E já estava fazendo força. A autoridade, irmãos, já não é força. E eu lembro, irmãos, que quando eu cheguei naquele lugar, aquele demônio realmente era muito bravo, estava muito resistente. Eu lembro que eu orei e ele resistiu. E o Senhor me revelou que aquele jovem, ele não perdoava o seu pai, porque o pai dele tinha cometido suicídio. Ele não perdoava o pai dele e não se perdoava. Então ele tinha que liberar perdão para que aquele demônio saísse. Porque a porta do ódio estava aberta na alma dele. O inimigo tinha o livre acesso para entrar e sair a hora que quisesse. Se essa porta não fosse fechada, não adiantava expulsar. E eu lembro que eu falei com ele assim, eu pedi ao Senhor que voltasse a consciência dele e falei com ele: jovem, o Senhor me mostra seu pai, libera perdão para ele. Aí o outro rapaz que estava do lado falou assim: é mesmo, ele me falou isso. No dia que estava no banheiro, que do mesmo modo que o inimigo tirou a vida do pai dele, também queria tirar dele. E testificou isso. E naquele mesmo instante, irmãos, sem força, sem violência, mas guiado pelo Espírito Santo do Senhor, aquele demônio teve que sair. Não peguei pelo pescoço, não forcei, não fiz nada. Foi o Espírito Santo do Senhor que fez através da revelação. Agora eu imagino, e se não tivesse alguma revelação? E se o ouvido não tivesse atento à voz do Senhor? Será que aquele demônio teria saído? Estaria lá até hoje, irmãos. E naquele mesmo instante, irmãos, aquele jovem foi liberto. A igreja pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tem pessoas aí fora, meu irmão, irmã, que estão dependendo de você estar no profundo de Deus. Verdade. O crente que está no profundo do conhecimento de Deus, ele tem o conhecimento profundo da palavra. Repita comigo: conhecimento profundo da palavra. Ele dedica a palavra, ele medita na palavra, meu irmão, minha irmã, de dia e de noite. Ele não é apenas ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Tiago diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem gente que está enganando ele mesmo. Ele está sendo só ouvinte, mas não está sendo praticante da palavra. Josué disse: não aparte o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Aleluia, Senhor. Outra coisa que o crente profundo precisa de ter: intimidade com Deus na oração. Fala comigo assim: intimidade. Intimidade. Com Deus. Com Deus. Na oração. Na oração. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós estávamos reunidos lá no Boa Esperança para orar. E eu estava lembrando, eu estava rindo. O dia que nós fizemos aqui 7 horas de oração, aí as irmãs estavam aqui, eu olhava e ria. As irmãs já estavam desinquietas já. O Senhor me trazia alegria de ver as irmãs esforçando, sabe? E ontem eu lembrei disso, eu estava compartilhando com elas e eu ri bastante. Porque é engraçado, irmãos, a gente se esforçando e buscando. Eu fico alegre com isso. E ontem eu estava lembrando disso. No dia que a gente fez 7, no dia que fez 12, os crentes só pulou aqui, só fora, né? Era muita hora, era 12. Mas Deus, irmãos, Ele acha graça nisso, é uma intimidade com Ele. Se vier um amigo seu na sua casa, verdadeiro, você conversa com ele o dia inteiro? Agora, por que muitas vezes a nossa oração com Deus elas não dura 5 minutos? Porque nós não temos intimidade com Ele. Mas a ponto que nós vamos tendo intimidade com Ele, a nossa conversa aumenta. A Bíblia diz assim: orai sem cessar, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito.
A outra característica que o crente profundo tem, repita comigo: desejo de estar sempre nos átrios do Senhor. O crente, meus irmãos, que está no profundo, ele deseja sempre estar no profundo do Senhor, sempre envolvido na obra de Deus, sempre em comunhão com os irmãos. Salmos 84:10 diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Um dia na presença do Senhor vale mais que 1000 aí no mundo. Outra coisa, meus irmãos, que o crente que está no profundo precisa de ter, repita comigo: profunda santidade. A profunda santidade, ela leva, meus irmãos, ao enchimento do Espírito Santo de Deus. É nós buscar andar certo, andar coerente diante de Deus e diante da tua palavra. Efésios 5:18 diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. A outra coisa que tem o crente que está no profundo, repita comigo: ele responde o chamado do Senhor. O crente que está na profundidade de Deus, ele tem prazer de estar envolvido na obra, de estar visitando as casas, de estar trabalhando pelo Senhor, de estar curando os enfermos, de expulsando os demônios no nome de Jesus, e o nome do Senhor sendo glorificado. Aleluia. Isaías era alguém que estava no profundo de Deus. Em Isaías 6:8 vai dizer assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me, Senhor. É tempo, meus irmãos, de nós dizermos ao Senhor: eis-me aqui, envia-me, faça a tua vontade na minha vida. Coloque-se de pé no seu lugar.